Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar um bloco resumido, um bloco eficaz, para aqueles concurseiros que querem fazer aquele revisaço. Então, vou gravar sobre diversos concursos, mas vamos começar pela PEMAL. Começando pela PEMAL, teremos o cargo de oficial combatente, que sim caiu direito administrativo, e o cargo de soldado combatente, ambos extremamente importantes. Ninguém pode deixar de estudar direito administrativo para concurso, é um mantra, você tem que estudar direito administrativo para concurso, principalmente carreiras policiais. Direito administrativo, direito penal, direito processual penal, constitucional, o guerreiro tem que estar dominando isso. Eu sou policial militar do estado de Alagoas e para quem não me conhece, meu nome é Elisama Viana. Aqui está o meu Instagram. Então, quem tiver interesse de seguir lá, dar aquele like, acompanhar também novidades sobre concursos públicos, aqui está o meu @elisamaviana06. Para esse vídeo não ficar longo, para fazermos logo o nosso resumaço, vamos para um raio-x que eu fiz da prova de oficial combatente, prova cancelada da PEMAL. Essa prova foi cancelada, para a alegria de alguns, para a tristeza de outros. Tivemos essa prova cancelada do CFO, referente a PEMAL 2021. Então, Elisama, quantas questões a CESP trouxe? 120 questões. Dessas 120 questões, como é que eu respondo essa prova? Teremos marcando na questão o certo ou errado. Então, a modalidade é certo ou errado. Se você errar a alternativa, nem marcar errado, né? Errar a alternativa, a questão certa será eliminada. Então, se eu acerto 60 questões na CESP e erro 60 questões, a minha nota líquida é zero. Então, a CESP é puxa um pouquinho do concurseiro nesse quesito. Então, para o nosso raio-x do CFO que eu trouxe, 120 questões foi o total de questões da prova. E muita gente pergunta, 120 foi o total de questões de direito administrativo? Não, que prova da beleza é essa? Não, jamais. 120 questões foi o total de questões da prova. Dentro dessas 120, cinco questões foram de direito administrativo. Aí tem muita gente que diz, mas só 5 questões, isso não é importante não. É não, porque se você errar 5 de direito administrativo e perder as outras 5 que você estudou, multiplicar esse valor por 2, você vai perder 10 questões. Se para você 10 questões numa banca CESP não é importante, vamos ter que rever esses conceitos aí. Então, sem delongas, vamos começar as nossas questões. Primeira questão, um tema que vai cair em qualquer concurso. Atos administrativos. Está lá, direito administrativo previsto no edital. Estará lá, sem dúvidas, no seu edital, no seu concurso público, na questão do seu concurso, vai ter uma questão de atos. Ou de forma escrachada, é uma questão sobre atos administrativos, ou de forma subjetiva no texto, mas vão sim cobrar atos administrativos. E como foi que a CESP cobrou atos administrativos? Ela cobrou assim. Ela pergunta ao concurseiro, ô candidato, a imperatividade é atributo de todas, ela generalizou aqui, de todas as modalidades de atos administrativos? Essa questão está certa ou errada? Errada. Para quem gosta de métodos, temos a PAT. E quais são os atributos da PAT que tanto nos apaixona nos atributos do ato administrativo? Os atributos da PAT, temos o P de presunção de legitimidade e veracidade, autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade, fazendo mnemônico PAT. Sim, Elisama, temos o mnemônico PAT. Só que a pergunta foi, todas as modalidades de atos terão a imperatividade? Guerreiros, para facilitar a vida de vocês, o que todas terão está de verde. Então, aqui, todas terão. Tá de vermelho? Não. Autoexecutoriedade, nem todos os atos terão. Tipicidade? Terão. Tá de verde. Tá de vermelho a imperatividade? Não terá. Não terão todos os atos administrativos. Então, ele pergunta sobre a imperatividade. A imperatividade está de vermelho. Terão todos? Não, questão errada. Organização da administração pública. Temos aqui. A pergunta foi, a
administração direta é composta por órgãos dotados de personalidade jurídica. É sempre importante vocês na prova também procurar as palavras-chave da questão. Isso facilita bastante. Que desempenham funções administrativas próprias. Ele afirma que a administração direta é composta por órgãos dotados de personalidade jurídica. Essa questão está errada. Por quê? Em simples, em entrelinhas simples, para não demorar muito, os órgãos de administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público e têm autonomia. Eles são autônomos. Sendo autônomos, nesse caso, são prestados por seus próprios meios. Ou seja, não necessitam da criação de personalidade jurídica, diferentemente da administração indireta. Então, questão facinho. Próxima questão. Tema também extremamente importante, serviços públicos. Então, o que foi que a CESP questiona nessa questão aqui? É possível a prestação de serviços públicos por particulares, ou seja, o regime exclusivamente público não é o único regime jurídico de prestação desses serviços? É possível eu, quanto particular, prestar serviço público? Certo ou errado? Certíssima, senhores. E a lei de licitações, ela traz até um exemplo quando diz no seu artigo 1º, esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços. Inclusive de publicidade, compras, alienação. Para quem não sabe, a lei de licitações, a lei Demone, é a lei 8666, aos religiosos que acreditam, de 93. Então, questão certíssima. Próxima questão. Princípio da administração pública. Sobre os princípios da administração pública, a CESP questiona o candidato sobre, em caso de ofensa ao princípio da moralidade, olhe, candidato, teve ofensa ao princípio da moralidade, eu posso, candidato, no caso de ofensa ao princípio da moralidade, são cabíveis a ação popular, candidato, e a ação civil pública? Vocês acham que está certo ou errado? Certíssimo. E qual é o embasamento disso? Vamos lá. Artigo 5º da Constituição diz que em qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular, olha o termo aqui, ação popular, que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa. Questão corretíssima, letra de lei. E a ação civil pública é um entendimento doutrinário. Então, sempre importante a gente estar sempre fazendo aquela leitura, aquelas questões complementares. Ler letra de lei, fazer questões, ler os comentários de questões para quem tem aqueles aplicativos. Na mentoria eu sempre utilizo muito isso. Materiais complementares, doutrinas, apostilas. Então, questão corretíssima. Então, esse é um famosíssimo mnemônico. O LIMP, deixe nada sujo, limpe tudo. O L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, o P de publicidade e o E de eficiência. E onde é que está previsto esse LIMP, Elisama? Artigo 37 da nossa Constituição Federal. A administração pública direta e indireta, muita gente pensa que só a direta, mas a indireta também, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Jamais esquecer desses princípios. É conhecido esse mnemônico, os princípios administrativos, só que não esqueçam porque vai ser cobrado na sua prova. Próxima questão.
tivemos como tema poderes da administração. E referente aos poderes da administração, o que foi cobrado pela CESP? Poderes da administração. Ela afirma que, em regra, a competência para o exercício do poder. Exercício do poder de quê? De polícia, gente. Que tema adorado pela CESP, o poder de polícia entre os poderes, para ser cobrado em provas referentes às carreiras policiais. Sempre tem uma questão parecida, uma questão cobrada. Então, é importante frisar esse assunto. Então, em regra, a competência para o exercício do poder de polícia é do ente federativo, que tem legitimidade para disciplinar a matéria. Certo ou errado? Questão extremamente correta. Mas muita gente me pergunta, o que é o ente federativo? Quem são esses entes federativos? Que bicho é esse? Os entes federativos é constituído nada mais pela União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Então, quando lhe perguntarem quem são esses entes federativos, você irá responder que é a União, DF, estados e municípios. E quais são as capacidades deles? Eles têm capacidade de auto-organização, auto-legislação, outra coisa que embasa a nossa questão, e auto-governo. Então, aquela questão que afirma sobre o poder de polícia está corretíssima. Gente, agradeço. É um vídeo curtinho, só para fazer esse resumaço. Passamos por atos administrativos, organização, poderes, serviços públicos, lei de licitações. Um resumaço bem breve, respondendo essa prova, para que vocês peguem os métodos, os bizus, como vocês gostam de nomear isso, e façam a melhor prova possível. No que precisar, estamos aqui. E como sempre digo, meu lema é nada menos que a vitória. Deus abençoe a todos e até uma próxima.